Olá! Hoje eu queria trazer mais uma história, né? Então, eu queria começar a contar para vocês aí ao longo desses quase 25 anos de carreira, várias histórias e várias situações que eu fui vivendo no meu dia a dia profissional e, né, e como é que eu fui me posicionando ou não me posicionando, qual foi a história, o que eu aprendi. Então, aqui eu queria contar um pouco. Eu trabalhava numa empresa na área de trade marketing, eu já estava na área de trade há um ano e meio mais ou menos, quando eu recebi lá um convite do diretor de marketing que achava que meu perfil era adequado, que tinha fit com marketing e queria que eu fizesse então uma movimentação, né, de trade para marketing para experimentar uma outra área. E aí, o que aconteceu na época foi que a pessoa, né, o diretor de marketing conversou com o meu diretor de trade na época e eles meio que ali se alinharam que fazia sentido fazer o movimento e meio que tinham combinado então que eu faria o movimento para a área de marketing. Aí fui até fazer lá um curso de branding, né, que era um curso lá da empresa super estabelecido para começar a entender um pouco quais eram as áreas, como é que você olhava, né, para isso, para ir aprendendo os skills de marketing e tudo mais. E aí, quando eu voltei desse curso, que teoricamente era para fazer a mudança, aconteceu que RH, lá da época que gerenciava o programa, ficou sabendo dessa história, né, que os diretores tinham ali combinado que faria sentido a troca, e se sentiu ali muito bypassado, por não ter sido envolvido na conversa, na discussão. E aí foi um auê, porque aí a diretora de RH da época fez ali um holdback, tipo, nada vai acontecer, nenhuma mudança vai acontecer, espera. E eu fiquei ali naquele limbo durante um período ali esperando alguma definição, ninguém me falava nada, e foi um período ali de muita ansiedade, né? Porque eu tava numa super expectativa de fazer a mudança, eu tinha me preparado, tinha feito o curso, tava super empolgada com a possibilidade, né, de ampliar repertório, de mudar de área, e aí ninguém me dava nenhuma posição. Até que um dia a pessoa de RH me chamou para conversar, e aí eu entrei e a pessoa, quando ela me recebe com a frase: bem-vinda ao mundo real. Nem sempre as coisas acontecem como você quer, e dessa vez não vai ser como você quer. Você não vai fazer a mudança diária, porque a gente acha que não faz sentido. E aí eu fiquei olhando para a cara dela, né? E lá nos meus, sei lá, 17, 18 anos, que era a idade que eu tinha, e daquela super expectativa, e aí uma reação ali muito natural minha que eu comecei a chorar, porque eu falei assim, né, peraí, né, você não tem opção, porque ela falou assim, bem-vindo ao mundo real, você não tem opção, né, não, aqui não tá a gente não tá te dando poder de escolha, né, a gente tá resolvendo que você não vai fazer. Aí eu olhei, né, eu falei, como, né, não tem opção? E aí aqui falando muito do meu lugar de privilégio hoje, né, de não depender, de ter suporte, né, dos meus pais. Imagina, naquela época ainda, começando minha carreira, né, não dependia daquele salário para viver, né, então eu falei, peraí, né, como não tem opção? Eu sempre tenho opção, eu tenho a opção de não querer mais estar aqui, né, se isso aqui não fizer sentido para mim, então calma lá, né, o bem-vindo ao mundo real não é assim tão concreto, né, como você está falando, que não existe opção, né, e aquela história me revoltou muito, porque foi ali então o que eu senti, a história do ego, né? Então, assim, não fui envolvida, então simplesmente eu não quero que aconteça, né? Eu decidi e não vai fazer, né? E como você passa isso para a pessoa e qual é o nível de engajamento que você espera depois que uma coisa assim acontece, né? Então, eu não estou questionando aqui qual foi a governança, né? Talvez os diretores sim devessem ter envolvido o RH, se fazia parte de um programa, isso tinha que ter sido conversado, talvez, né, devesse ter sido feito de uma maneira mais estruturada, mas um pouco de como isso marca a gente, né? Então, essa história aconteceu há muitos anos atrás, assim, eu não esqueço a cara da pessoa, não esqueço a frase que a pessoa me falou, né? Então, foi um impacto para mim tão grande, e sempre que eu tô vivendo alguma situação que para mim não faz sentido, eu sempre penso nisso, né? Pior cenário, eu sempre tenho a opção de falar que eu não quero mais estar aqui, né? Então acho que foi muito esse aprendizado que me trouxe, né? Como é que você, e de novo, tô falando de uma situação de privilégio, né? Que hoje, se de repente os valores não baterem com os meus, ou se acontece alguma coisa aqui que vai contra aquilo que eu acredito, eu posso falar, amanhã eu não quero mais estar aqui, eu posso ir embora, né? Porque eu não dependo, né, unicamente disso daqui para viver, né? Existe uma reserva, então
um pouco como que a gente atua, né, nesses cenários, porque o risco ele sempre existe, né, de acontecer alguma coisa que não está alinhado com aquilo que a gente acredita ou com aquilo que a gente estava esperando, e o quanto a gente tem capacidade, suporte e respaldo, né, para ter isso na manga de que tudo bem, né, se parar de conversar comigo, se não tiver mais alinhado com aquilo que eu acredito, isso aqui não faz mais sentido para mim. Então, essa era a história.